Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao penúltimo capítulo da série A Vida no Planeta Marte. Então hoje nós estamos com o que há de melhor das perguntas restantes do livro A Vida no Planeta Marte de Hercílio Mais, psicografado com o auxílio do espírito Ramatiz. Então espero que vocês gostem, porque tem perguntas realmente especiais que vão fazer a gente compreender a nossa vida mais até do que a vida em Marte. Ramatiz hoje vai mostrar como é que você faz. Como será o governo de Marte? Existe semelhança com algum dos nossos governos? Como são feitas as eleições para o governo marciano? Será que tem alguma semelhança com as nossas? E claro, e a população de Marte? Quantos serão? Será-nos possível conhecer a população de Marte atualmente? E claro, não podemos escapar das faculdades psíquicas em Marte. A pergunta é, os marcianos possuem faculdades psíquicas incomuns ao homem da Terra? E poderíamos conhecer um pouco melhor estas expressões incomuns dos marcianos? Será que os marcianos admitem a reencarnação? Bom, eu acho que o Hercílio colocou fora tudo que o Ramatiz já falou até agora. E também será pedidas explicações sobre o Departamento do Controle Reencarnatório. E quem prepara os relatórios e escolhe um lar para reencarnar? Para nós reencarnarmos. O Conselho Kármico de Marte? Será que isso existe lá? Fique conosco. Fique conosco no penúltimo capítulo de A Vida no Planeta Marte. Vamos ao governo. Há certa semelhança entre o sistema de governo em Marte com algum de nosso mundo aqui na Terra? Eis que Ramatiz diz que lá há um único governo central em todo o orbe, né? Claro, é baseado na fraternidade, todos são uns e eles evitam o máximo possível as fronteiras, né? E seguem o universo, né? Exatamente. Que coordena, né, a comunidade marciana num só organismo social. Assemelha-se a uma verdadeira lei de biologia social, que une a harmonia, todas as partes sob o controle de um órgão central, sobre a inspiração divina. E este divino é também o amor. E o amor está presente em todo o universo e o amor ele só pode harmonizar, tornar coeso. Portanto, eles seguem aquela premissa de que está em cima estará embaixo em Marte também. Deus é amor. O Conselho Governativo é eleito da mesma forma que o nosso? Ramatiz diz, é um conselho eleito entre os mais credenciados em Marte. Mas como esse credenciamento, né? Independente de contagem de urnas, é mais a consequência de um amadurecimento biológico. Esses condutores marcianos são almas de maturidade espiritual, reconhecidos como sendo os mais capacitados, dignos e certos. Impõe-se como, por exemplo, o leão no deserto, pela sua lealdade e significativa resistência. São eleitos devido à sua magnífica contextura espiritual, discernimento psíquico e experiência milenária. Escolhem-nos pela capacidade realizadora, não pelo advento político, por simpatia popular ou interesses partidaristas. Eles abdicam dos seus bens comuns em favor exclusivo da missão coletiva. Todos os seus esforços, abnegações e afirmações convergem para o povo. Tornam-se cérebros da vida coletiva, mas atendendo antes aos ditames da justiça divina do que à legitimidade humana. É como se fossem os grandes pais da fraternidade, né? É uma missão muito nobre. Eles gestam com amor com os princípios fundamentais do universo e com certeza baseado nas 10 leis do universo. Porque, inclusive, eles estão dispostos a ela. Não tem nenhum princípio egoísta nesses governadores. Não, de forma alguma. E agora, dados curiosos sobre a população marciana, né? Porque seria-nos possível conhecer mais ou menos a população de Marte atualmente? E Ramatiz diz que não estão integrados absolutamente no panorama físico daquele orbe. Olha que interessante. A sondita de Marte, que chegou lá esta semana, né, enviou uma foto que parece tirada com a TechPix. Porque a resolução era baixíssima, né? Acho que eu com essa câmera aqui tiro fotos muito melhores. De maneira alguma nós estamos fazendo uma apologia e
Rebaixando a TechPix, né? Ah, não. A TechPix não. Foi precursora. Mas ele diz assim, né? Que então não estão no panorama físico do orbe, pois as tarefas se fazem melhor no campo mental, né? Ou seja, até mesmo acima dos níveis astrais, como a gente falou nos primeiros capítulos da série. No entanto, cremos que esta população oscila entre 1 bilhão e 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Isso é bom dizer que é de população total, né? Encarnados e desencarnados do corpo do orbe. Porque aqui na Terra nós temos 21 bilhões de seres, se computarmos os encarnados e os desencarnados. Trata-se de um orbe menor que a Terra, mas apresentando melhores condições de vida, todo mundo percebeu. Melhor aproveitamento panorâmico com excelente distribuição demográfica e absoluto controle natal. Claro, né? Assemelha-se com um desses colégios educativos aprimorados, que devido à sabedoria do engenheiro, à habilidade do construtor e à capacidade do decorador, oferecem maior habilidade e melhor aspecto de vivência. Habitabilidade. Habitabilidade, o que eu falei? Habilidade. Habilidade, né? Maior habilidade. Mas as habilidades lá são maiores também. E passando então a algumas faculdades psíquicas, os marcianos possuem faculdades psíquicas incomuns ao homem terreno? Bom, eles já veem mais cores que nós no espectro. Ouvem mais, enxergam mais, têm mais percepções táteis. Maiores sensibilidades em todas as áreas, né? Vamos ver na psique, é provável que também, né? Todos dispõem das faculdades proporcionadas pela telepatia e pela psicometria. Dominam e dirigem com eficiência a força mental, podendo facilmente influenciar as espécies inferiores. Como faz o AME, né? Como faz o AME, favorecendo... Forte sugestão mental, né? É uma mente tão poderosa, tão forte, um magnetismo tão grande, né? Que com certeza as mentes inferiores podem facilmente serem suscetíveis a ela. Mas ele observa favorecendo a evolução destas, nunca num sentido retrógrado. Possuem também os poderes da radiestesia como atributo inato. A gente percebe em alguns grandes, por exemplo, os alquímicos que existiram no planeta Terra, também esse poder de acelerar o processo evolutivo das plantas e dos animais. Isso é totalmente possível. E vamos conhecer um pouco mais sobre estas expressões do psiquismo marciano quanto às faculdades incomuns. Ramatiz diz que são ainda portadores do dom da profecia, pois a facilidade com que podem penetrar no imponderável aqui para nós, né, permite-lhes abranger fenômenos além do tempo e espaço. Assim como Nassim Haramein nos diz, né, tempo é memória do espaço, né? Se a gente não tivesse memória, a gente não ia ter a noção do tempo, né? E que o universo é um grande armazenador, é um grande disco rígido, onde armazena todas as informações e o nosso movimento ao longo da estrutura do espaço faz com que a gente veja uma evolução da informação, saindo desta para aquela. E assim, né, a gente tem a ideia do tempo, né? E eles então, tendo esta compreensão, com certeza podem vislumbrar mais o tempo do que nós, pressupondo-se que Deus contém em si o passado e o futuro, sendo o eterno presente. Olha que fantástico, né? À medida que a alma se expande consciencialmente, incorpora em si maior volume da consciência divina, entrando em posse de maiores segredos do cosmos. Aumenta-se a sensação de presença, alarga-se o horizonte em todos os sentidos, liberto da forma e das condições opressivas da memória temporal e começa a participar em maior amplitude do campo existencial absoluto. O dom da profecia em Marte vai desde a forma rudimentar de prever acontecimentos pessoais até a capacidade dos mais distantes, alcançando até acontecimentos de ordem planetária. Algumas modificações sérias que se operam na massa planetária de Marte foram eficientemente controladas e evitadas na questão de desencarnes em massa, graças a essas faculdades comuns entre os marcianos, que puderam a tempo abandonar as zonas condenadas. A gente já teve um capítulo sobre desastres em Marte, você pode procurar na playlist. Nos eventos futuros, o que todos sabem muito bem que não vai acontecer, então não existe o tal desastre. Nos eventos futuros do planeta estão marcados sobre segura estatística, né? O futuro do planeta está
todos os acontecimentos de maior gravidade relativa à sua configuração física. As cidades, estradas, plantações, zonas de turismos e parques, experimentações foram construídos sobre regiões consideradas de segurança planetária, ao contrário das nossas usinas de Fukushima e as nossas usinas nucleares que foram construídas em cima das maiores placas tectônicas do planeta à beira do mar. A experiência do passado, no qual sempre tiveram êxito as premonições geológicas, ensinou-lhes essas diretrizes de absoluta segurança quanto aos acontecimentos futuros. É um processo de percepção psíquica, podemos denominar também de mediunidade, e eles utilizam isso de uma boa forma para manter a segurança e o bem-estar da sua população. Ercílio pergunta se naturalmente todos os marcianos admitem a reencarnação. Outro sermão da montanha. Até que não tanto, pois Ramatiz foi sucinto. Disse que seria um erro paradoxal se assim não fosse, pois a crença na reencarnação é própria dos espíritos já mais avançados no caminho espiritual. Os marcianos admitem racional e normalmente que viveram outras vidas, noutros corpos, em situações diferentes. Eu posso dar um adendo? Por favor. É apenas aqui nós que, quando dormimos, esquecemos o que fazemos do lado de lá, na vida extrafísica. Ou seja, que a gente experiencia uma desconexão do lado de lá por causa disto, por causa exatamente disto, certo? Eles lá, sim, inclusive como a Bianca descreve, até mesmo na série As Possibilidades do Infinito, relatando por Carran que o nosso planeta, devido aos novos propósitos que ele iria abranger na Terra, que é esses mundos como este, que a gente vê de evolução não tão grande, que precisa do véu do esquecimento, então foi necessário que houvesse uma explosão solar que não fosse a Terra protegida dela. Então a radiação forte fez com que danificasse a partes do nosso cérebro, a qual é responsável por esta memória, que é a comunicação entre a pituitária e a pineal. Então, a partir disso, nós perdemos a conexão consciente do plano extrafísico e então passamos a pensar que aquilo lá não existe e que estamos isolados aqui nesta única dimensão. E com o tempo e com interesses políticos e sociais, foi-se decretado que não convém existir a reencarnação, porque a princesa não admitiria que ela se tornaria plebe em outra existência e poderia ser maltratada assim como maltratava seus súditos e escravos na época. Muito bom. Muito bem. Então, vamos lá. O grau de espiritualidade que já atingiram os marcianos, eliminou-lhe as dúvidas da reencarnação. Consideram a existência física um banco escolar de aprendizado espiritual, ligeiro entreato da verdadeira vida do espírito. Não perdem o contato real com as vidas anteriores, vivem-nas sempre graças à correlação que podem efetivar a qualquer momento. Como o Pava comentou, não há perda de memória. E então a pergunta é que Ramatiz acabou dizendo que existe um departamento de controle reencarnatório. E Ercílio exigiu explicações. E Ramatiz diz que nem todos os marcianos pretendem reencarnar imediatamente no mesmo orbe. Alguns seguem para mundos superiores. Outros não estão em condições de decidir as suas novas romagens, confiando-as às decisões dos mentores espirituais já com mais sabedoria, clareza, discernimento e tudo mais. E quais os que preparam o relatório e escolhem um lar para reencarnar? Já que ele comentou que nem todos, mas quais desses que escolhem? São os de mentalidade mais desenvolvida. É o conjunto de melhor padrão mental, portador de senso filosófico mais aprofundado nos problemas espirituais. Assim que o corpo envelhece, verificando que já não oferece meios eficientes de educação e ascensão espiritual, o marciano, por inteligência, ajusta nova existência a fim de completar novas atividades, o que não consolidou na vida anterior. Bom, pessoal, este foi o penúltimo capítulo. Eu achei fantástico algumas respostas hoje aqui. Então, espero que você tenha gostado também. Deixe o seu like no vídeo. E amanhã, belo domingo, com o último capítulo de A Vida no Planeta Marte. Então, vem assistir conosco. Espero você. Eu também, porque eu sempre assisto a série, além de editar. E além de gravar. E além de gravar. Muito bem, gente. Agradeço muito a sua presença. Nós nos vemos nos próximos. E já agradeço a sua presença ao longo dos capítulos até aqui. Nos vemos nos próximos. Um grande abraço
e até mais!